Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao vídeo sobre a atividade 4 de elaboração do cronograma do projeto. Lembrando que nós estamos abordando atividades de um processo de desenvolvimento de software. Para a elaboração dessa atividade, você vai precisar do documento de requisitos e do template do cronograma de projeto. Eu vou mostrar o cronograma do projeto elaborado na ferramenta Project Libre, que é uma opção gratuita para o Microsoft Project. Mas você pode elaborar o cronograma do seu projeto em outra ferramenta, por exemplo, o Gantt Project, o ClickUp, o Monday.com, dentre outras. O principal é você encontrar uma ferramenta que gere um gráfico de Gantt para visualização da distribuição de atividades com possibilidade de inclusão de restrições e que permita a alocação de recursos para cada uma das atividades. Além disso, é essencial que a ferramenta gere relatórios de custos e de tempo do projeto. Isso porque o nosso objetivo principal com esse cronograma é obter o custo e o tempo do projeto para elaborarmos, na próxima atividade, a proposta comercial a ser apresentada ao nosso cliente. A seguir, eu vou abrir o cronograma do projeto da locadora para mostrar como fica o gráfico de Gantt, os principais relatórios e também criar uma atividade simples no cronograma. Bom, esse é o gráfico de Gantt aberto no Project Libre. Você pode visualizar todas as atividades através dessas barrinhas. Esses nomes aqui, eles são os nomes dos recursos alocados para cada uma dessas atividades. Logicamente, eu não vou nesse vídeo explicar por completo a utilização dessa ferramenta, mas apenas as principais funcionalidades. Então, a gente pode observar que a ferramenta ela tem a possibilidade da gente visualizar alguns relatórios importantes. Por exemplo, se eu clicar aqui em relatórios, a gente pode visualizar qual é o relatório de tempo. Por exemplo, eu tenho uma estimativa de início aqui do meu projeto no dia 10 de fevereiro e um término previsto para o dia 10 de abril de 2025. São 43 dias aproximadamente de desenvolvimento. Existe também uma estimativa em horas, né, daquilo que vai ser trabalhado, e uma das coisas principais aqui, uma previsão de R$ 2.500 de custos com esse projeto. Então, tudo isso vai ajudar o gerente de projetos a especificar esse custo que vai ser cobrado para o cliente, né, numa proposta comercial futura. A ferramenta também ela fornece uma possibilidade da gente visualizar os custos com os recursos. Então, eu tenho aqui, né, através do valor da hora de cada um desses recursos, porque quando a gente clica aqui em recursos, nós podemos observar o nome das pessoas que vão trabalhar. Então, nesse caso aqui, eu tenho um gerente de projeto, eu tenho um analista e eu tenho 3 programadores, por isso eu tenho 5 recursos humanos aqui alocados. Né? Rafael, que seria o gerente de projeto, Bruna, a analista, e esses outros 3 recursos hipotéticos aqui seriam os programadores. E eu tenho um custo aqui da hora de trabalho de cada um desses recursos humanos. E daí, esse relatório, ele me fornece, né, no projeto inteiro qual foi o custo de cada um dos recursos humanos. Eu também posso visualizar esse custo distribuído nas atividades. Então, se eu olhar a estrutura analítica aqui do meu projeto, eu consigo, né, passar pelas caixinhas e aqui ele está mostrando cada uma das atividades, assim como os próprios agrupamentos das atividades. Se eu voltar aqui, a gente vai visualizar por fases, por exemplo. Então, na fase de concepção, que é uma fase que a gente normalmente elabora antes de assinar o contrato com o cliente, eu tenho um gasto, né, eu tenho um custo aqui de R$ 800. Na fase de análise, 320, na fase de projeto, 400 e por aí vai. A gente vai podendo observar por atividade e pelos agrupamentos em fases, né, de cada uma das atividades. Tudo isso vai dando uma visão geral de todo o custo e todo o prazo, né, para o gerente de projeto. Vou voltar aqui no gráfico de Gantt e vou fazer aquilo que eu disse, né, que faria ali no início, que é a criação de uma atividade. Como eu disse, o objetivo principal aqui não é explicar a ferramenta, mas é mostrar que o cronograma é um artefato importante de ser produzido no processo de desenvolvimento de software, porque ele vai fornecer para a gente uma previsão, né, um prazo aí, e um custo também que a gente vai poder ter uma base maior para poder cobrar o nosso cliente. Então, a utilização dessa ferramenta vai ser semelhante a outras ferramentas que você quiser escolher. A gente vai clicar aqui, por exemplo, no nome da ferramenta, definir uma atividade. Vou colocar o nome dela aqui de atividade 1, por exemplo. E aqui ele já coloca um prazo inicial e final aqui, né, hipotético, para você poder deixar aqui ou colocar um prazo maior.
Então, digamos que eu queira colocar aqui uma data final um pouco maior, vou colocar dia 30 aqui de abril. Então, coloco aqui minha atividade, posso colocar o nome do recurso, eu posso fazer isso nessa própria planilha, né, nessa parte aqui de planilha, eu posso clicar 2 vezes na atividade para poder ir colocando, né, alocando os recursos. Clico aqui, aloco um recurso, fulano de tal vai fazer essa atividade. Então, ele especifica um determinado recurso humano para poder fazer a atividade. E aí eu vou criando todas as minhas outras atividades, né? Atividade 2, vou colocando aqui. E atribuindo também recursos humanos, né, para a realização dessas atividades. Se eu quiser, por exemplo, colocar essas atividades agrupadas, eu posso criar uma fase aqui, ó, fase 1. E aí selecionar as atividades que eu quero colocá-las como subatividades, clico com o botão direito e aí coloco, né, elas mais indentadas aqui, mais para o canto. E aí eu estou criando, né, um grupo aqui de atividades. Foi isso que eu fiz para as fases, por exemplo, desse projeto. Então aqui a gente tem atividades na fase de concepção, atividades na fase de análise, né, na subfase de análise dentro da fase de elaboração, atividades na subfase de projeto dentro da fase de elaboração, a fase de construção, que é de fato a implementação, que é onde a gente vai gastar mais tempo na construção do projeto, e a fase de transição, que é quando a gente vai instalar o sistema, né, e a gente vai colocar o sistema realmente para poder rodar, ok? Outra coisa importante é que na fase de construção, que é onde a gente vai desenvolver, que a gente vai especificar as atividades, eu fui colocando nesse exemplo hipotético aqui os dias, né, mas logicamente o gerente de projeto, com a expertise dele, com a experiência dele em outros projetos, ele vai saber, né, melhor colocar qual é a previsão, levando em consideração a linguagem de programação que está sendo utilizada no projeto, a experiência da equipe que vai trabalhar nesse projeto e a complexidade do próprio projeto. Então, inserir empréstimo é uma atividade que vai demorar 2 dias. Com isso, com a experiência dele, com a experiência da equipe, levando em consideração todos esses fatores, ele vai fazer uma estimativa aqui. É lógico que essa estimativa, né, ele vai ter erro em cima dessa estimativa, mas a grande vantagem de você fazer essa estimativa é que você vai convergindo, à medida que você vai desenvolvendo outros projetos, você vai errando menos. Você só sabe, né, você só consegue errar menos se você souber o quanto você errou nos projetos anteriores. Então, a ideia desse cronograma é justamente para fazê-lo ajudar o gerente de projeto, não só no projeto atual, mas também nas previsões de atividades em projetos futuros. Um outro ponto importante é que eu coloquei aqui na iteração, né, esse projeto ele tem 3 iterações, eu coloquei um projeto com 3 iterações, então a implementação, a construção desse projeto é baseada em 3 iterações. Na primeira iteração eu coloquei algumas funcionalidades que foram especificadas no documento de requisitos, na segunda outras e na terceira outras lá. Eu organizei aqui na primeira iteração as atividades de processo de negócio, que é a seção 3.2 do documento de requisitos. Na iteração 2, as atividades de cadastro, inserir gerente, inserir funcionário, e no ponto 3, as atividades de listagem. É lógico que isso poderia mudar, essa quantidade de dias aqui poderia mudar, isso tudo é relativo, de acordo com a especificação do próprio gerente de projeto, mas o que eu queria chamar a atenção é sobre uma boa prática de programação, que é colocar nas iterações iniciais as atividades mais complexas, depois as menos complexas e as mais fáceis por último. Por isso que eu coloquei aqui os requisitos de processo de negócio primeiro, depois os requisitos de manutenção de cadastro e depois os requisitos de listagem. Isso é uma boa prática de programação porque atuando em cima, né, das atividades mais complexas, dos requisitos mais complexos logo no início, o gerente de projeto ele pode perceber se ele vai precisar de mais gente, mais recurso, mais horas desenvolvida no trabalho, ele tem um tempo maior e a possibilidade de entrega com atraso desse projeto ela vai diminuindo. Porque se nas primeiras atividades, que são as mais complexas, ele observar essas necessidades, ele ainda tem tempo hábil para poder agir, alocando mais recurso, né, colocando mais programadores ou trabalhando mais horas. Então, tudo isso também é uma boa prática de programação, são critérios interessantes para você poder seguir no seu projeto. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo, um abraço.